Aleluia. Queria chamar aqui o pastor Joaquim, nosso amado irmão, nosso amigo. Já está congregando conosco há um tempo lá na sede, pastor do nosso campo. Homem de Deus e que eu gosto muito de ouvir pregar. Gosto de ouvir pregar. Fazer uma palavra abençoada. E ele é o mensageiro dessa noite. Nós vamos orar para que o Senhor use poderosamente o teu servo mais uma vez, que Ele prepare os nossos corações para recebermos a palavra, que ela não caia num terreno pedregoso, ou num terreno cheio de espinho, ou num terreno de terra batida, num coração duro, que a semente bate e não tem como produzir frutos, né? Mas que o nosso coração seja uma terra fértil para receber a palavra do Senhor. Amém? Amado Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, que privilégio estar na tua presença. Eu prefiro estar às portas da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade. Mais vale um dia, Senhor, nos teus átrios do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que delícia, Senhor, que maravilha é a tua presença, Pai. Quão abençoados são aqueles que habitam em tua casa. Louvar-te-ão perpetuamente, Senhor. Que alegria, Senhor, que gozo é ouvir a tua voz. Para nosso coração estar desejoso, sedento. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja. Transforma as nossas vidas pelo poder da tua palavra. Não é a tua palavra, Senhor, como fogo consumidor. Não é a tua palavra como um martelo que esmiuça a pedra, Senhor. Fala conosco nessa noite. Edifica-nos, transforma-nos pelo poder da tua palavra. Usa pela tua misericórdia, mais uma vez, a vida do teu servo Joaquim, e prepara os nossos corações para que a tua palavra gere em nós vida, Senhor, e transformação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos, amém? Que bom estarmos aqui, né? Antes eu gostaria de agradecer, aliás, eu vou agradecer, né? Não só gostaria, mas vou agradecer. Realmente, para mim, amados, é uma honra sem tamanho. É maravilhoso estar aqui. E quero agradecer aos irmãos aqui, à igreja aqui, na pessoa do pastor Sérgio, que nos convidou para estarmos aqui. Eu sinto honrado mesmo, privilegiado, de estar aqui ocupando essa tribuna para expressar a palavra de Deus. Porque, irmãos, é privilégio muito grande você ser instrumento de Deus, canal de Deus, para abençoar outras pessoas. Sermos salvos, termos sido alcançados por Cristo, é maravilhoso. Mas, amados, quando esta salvação, esse resgate, tem esse objetivo, de te trazer para perto de Deus, e fazer de você um canal de bênção, é muito bom. Você se tornar parceiro de Deus, cooperador nesta obra de salvação de vidas. Nós não valorizamos às vezes isso. Mas você já parou para imaginar isso? Você parou para pensar? Que Deus te chama, e Jesus disse, pastor Sérgio Joaquim, capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos chamei. E eu vos chamei com um fim. Eu vos nomeei para que vades, para que vocês vão e deem fruto. E o vosso fruto permaneça. É bom demais. Isso é fantástico, é maravilhoso. E para mim, amados, é uma honra muito grande estar aqui.
Eu gostaria, se o irmão puder projetar o texto que foi lido nessa noite em Mateus capítulo 16, que será o texto que nós estaremos baseando aí as nossas palavras, amém? Mateus capítulo 16, é um texto bem conhecido, amados, mas ele é um pouco compreendido. Na verdade, esse texto ele fala da razão da vinda de Jesus aqui na terra. Amém? O irmão pode projetar para a gente aí? Se não puder, a gente lê aqui na Bíblia. Eu prefiro, porque senão eu precisaria usar óculos. Amém. Mateus, capítulo 16. Nós estaremos meditando aí do versículo 13 até o 18. Diz a palavra de Deus que Jesus, chegando em Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E aí eles começam a dizer: olha, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, ainda um dos profetas, outros dizem Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus volta para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, respondeu Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então olha para Pedro e diz: bem-aventurado Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo mais, Pedro, que você é Pedro, né? Um pedregulho pequeno. Tem gente que entende esse texto como sendo Pedro grande, o Papa. Mas Jesus diz: tu és Pedro, um pedregulho insignificante. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não poderão prevalecer contra elas ou vencê-la. E eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Daí surgiu essa história que Pedro é o porteiro do céu, né? Está lá com um molho de chave, chega abrindo a porta, tal, abrindo a porta para chover. Se Pedro soubesse dessas coisas, hein? Irmãos, por isso eu disse que esse texto é um texto bem conhecido, mas um tanto quanto mal interpretado, mal entendido. O texto que temos é simplesmente ser igreja. Há alguns dias eu venho comentando com alguns irmãos acerca dos acontecimentos que tem, uns ficam temerosos, né? Das leis, do que pode vir e tal, etc. Do que devemos fazer, o que a igreja tem que fazer e tal, etc. Tal. Vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu acho, irmãos, que a igreja basta ser igreja. O que a igreja tem que fazer diante deste mundo? Simplesmente ser igreja. Mais nada. Se a igreja for simplesmente igreja, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então basta ser igreja. Então gostaria de estar meditando com os irmãos nessa noite acerca do que é ser igreja e qual é a relação da igreja com Cristo. Estaremos falando nessa noite acerca de Cristo e a igreja. Em primeiro lugar, o que é ser igreja? Dá uma olhada para essa estrutura bonita, né? Templo maravilhoso. A gente sente bem de estar aqui, né? Muito bom.
Mas, amados, essa estrutura que você vê não é a igreja. A igreja não é uma organização humana. A igreja não é uma instituição formada por homens. Se nós entendermos isso, amados, de uma vez por todas, até a nossa maneira, a nossa forma de adorar muda. Porque se nós formos simplesmente igreja, uma coisa é certa, nós seremos verdadeiros adoradores. Amém? Então o que vem a ser igreja? A palavra igreja, que é traduzida do grego eclésia, que diz a alguns entendidos que seria mais apropriada traduzida em assembleia, ela quer dizer, no original, literalmente, tirados para fora. Aqueles que foram tirados para fora de. Então, o que é a igreja? A igreja, na verdade, são aqueles que foram tirados do mundo, que foram tirados do pecado, foram puxados para fora da correnteza da perdição. A mão poderosa de Deus os alcançou, nos alcançou, pois estávamos no curso do mundo, sendo levados pelo curso do mundo. Então Jesus, ele lança a sua rede no mar, nesse curso, nos tira para fora. E quando ele nos tira para fora, ele nos separa. É por isso que a igreja é santa, separada da corrupção, separada do pecado. Foi tirada para fora. Você anda nesse mundo, mas você não é desse mundo. A Bíblia diz que a posição da igreja em Cristo Jesus é assentada nas regiões celestiais. É lá que você está. Essa é uma verdade posicional e Deus espera que nós venhamos tomar posse dessa verdade e estarmos lá. E a Bíblia diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado. Esse é o projeto de Deus para a igreja. Amém? Então, se nós entendermos o que é ser igreja, simplesmente igreja, tenho certeza, amados, que a nossa visão do reino de Deus, do reino dos céus, da nossa posição em Cristo, vai trazer uma grande diferença na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Amém? E é interessante, os irmãos podem observar que Jesus já tinha alguns discípulos que estavam com ele, e ele chega para aqueles discípulos e usa um verbo no futuro. Ele fala: olha, sobre esta pedra eu edificarei. Isso eu quero entender, amados, que os discípulos, aquele grupo que Jesus preparava, era o embrião da igreja. Amém? Você está acompanhando? Agora, diante desta palavra que Jesus fala para Pedro, volto para o tipo: quem vocês dizem então quem eu sou? Os homens aí estão dizendo muitas coisas acerca de mim, que eu sou profeta, que João Batista, não sei o que, etc. E vocês? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Jesus: feliz tu és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, não foi o homem que te trouxe essa revelação, mas o meu Pai que está no céu. Portanto, você é Pedro, e agora sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Irmãos, de que pedra Jesus estava falando?
Porque Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, Petra, né? Pedro, pedregulho. E aí no mesmo instante ele fala: e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. Vocês já pararam para imaginar se a igreja de Jesus Cristo estivesse edificada sobre Pedro? Então, quando Jesus disse: olha, Simão Barjonas, você é bem-aventurado, você é feliz, porque você teve uma revelação direta do trono de Deus, o Espírito Santo te fez conhecer quem eu sou. E agora, sobre esta revelação de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Sobre esta revelação, a minha igreja será edificada. E que revelação é esta? Cristo, ungido, Filho de Deus, a pedra de esquina, a pedra angular, o fundamento. Nós sabemos que muitas vezes essa palavra igreja é utilizada de forma errada, principalmente nos nossos dias. Mas na verdade, irmãos, igreja são todos aqueles que creram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foram alcançados pela graça de Deus e foram arrancados do mundo, foram tirados do mundo e separados para Deus. E Deus os transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor e os fez assentar nas regiões celestiais, porque lá é o lugar da igreja. E é interessante que o escritor aos Hebreus, quando fala da igreja, ele fala da Assembleia dos Santos arrolada nos céus. E os discípulos, certa vez Jesus os enviou e eles saíram pregando o evangelho do reino de Deus, curando enfermos, expulsando demônios, e eles voltaram radiantes. Senhor, mas que maravilha, nós estamos vivendo uma coisa maravilhosa, os demônios são sujeitos no teu nome, os cegos estão vendo. E Jesus fala: olha, é bom, é maravilhoso, mas não se alegre tanto por isso, se alegre mais, porque os seus nomes, os vossos nomes estão escritos no céu. Vocês fazem parte da Assembleia dos Santos arrolada nos céus. E é isso que interessa. E é isso que importa. O que vocês estão vendo são coisas aqui de baixo, coisas aqui da terra. Mas alegrai antes, porque vocês fazem parte da igreja que está arrolada no céu. Glória a Deus. Em alguns casos a igreja ela é também, com texto bíblico aí de forma original, é entendida como grupo de pessoas que fazem parte da Igreja Universal de Cristo. E a gente vê isso no próprio Jesus em Mateus, capítulo 18, versículo 17, a gente vê quando Jesus fala sobre a questão de você surpreender um irmão que esteja pecando, ele fala: olha, vai lá ter com seu irmão, só entre ele e você, e resolve esse negócio. Se ele não te ouvir, leva mais 2 testemunhas, leva mais pessoas. Se ele não ouvir, então traz a igreja, ou seja, traz a congregação, traz a assembleia, para que ele possa ser ouvido e expressar o seu sentimento. Em Romanos também, Paulo escreve 16:5: saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, um grupo de pessoas. 1 Coríntios 1 e 2, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. Então essa congregação que está aqui nessa noite, aqui na igreja Assembleia de Deus Manancial, no setor de mansões, é igreja. Esse povo que está aqui, você, meu irmão, eu, você, somos igreja.
Isso aqui é um templo, essa estrutura é um templo, é um santuário separado para adorar. Mas o adorador é você. Você que é a igreja. Glória a Deus. A igreja, amados, ela é um corpo. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 31, ele começa a falar sobre isso. E como corpo, a igreja é um organismo vivo e espiritual. A igreja, já disse, não é uma organização humana, é um organismo vivo e espiritual, formado por pessoas naturais, mas é espiritual. Temos que entender isso. É por isso que você não é dessa terra. É por isso que você não é deste mundo. Porque você faz parte de um organismo espiritual. A igreja é um corpo. E isso a gente vê na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 12 também. Ele fala, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também com a igreja. No versículo 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. Em Efésios 5, 23, Paulo diz, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador deste corpo. Então a igreja, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versículos 4 e 5, 1 Coríntios 12, 12 a 27, Colossenses 18 e 1, e o 24, e Efésios 5, 23, descreve a igreja como sendo um corpo composto de membros vivos. Glória a Deus, porque fomos vivificados por Cristo Jesus. Entendendo mais ou menos, não com profundidade, mas com uma noção boa acerca do que é igreja, qual é a relação de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Em primeiro lugar, amados, a primeira relação que temos entre Cristo e a igreja é um corpo. Cristo é a cabeça do corpo. E a primeira relação que temos está naquela palavra que lemos. Quando Jesus disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então a primeira relação que temos é que Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é a base da igreja. E como fundamento da igreja, como base da igreja, é Cristo quem sustenta a igreja. Você entendeu isso? É Cristo quem sustenta a igreja. É por isso que as portas do inferno não podem e não prevalecerá contra a igreja de Jesus, porque é Cristo quem sustenta a igreja. Você não vence o inferno, não é por sua força. Você não vence o diabo por suas forças. Você não vence o mundo por suas forças, por seu esforço, por sua inteligência, por sua estratégia própria. Você vence é porque Cristo é o fundamento da igreja. Ele é a base da igreja. A igreja está firmada nele. E Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 3, na primeira carta, versículo 11, ele disse que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o que já foi posto. Aí ele disse, Cristo, esse é o fundamento. O fundamento da igreja não é o homem. O fundamento da igreja não é a instituição humana. Não é a filosofia humana. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 2, do versículo 19 a 22, ele disse, olha, vocês na verdade estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus Cristo, ele é a principal pedra de esquina.
a pedra angular, a pedra fundamental. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versículos 4 a 8, vem falando sobre isso e no final diz: Jesus é a pedra viva. E se você ler Efésios no capítulo 2, 19 a 22, de forma mais completa, você vai entender isso. A Bíblia diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, ou seja, vocês já foram alcançados e tirados para fora, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, arrolados nos céus, amém? E família de Deus, isso é a igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, ou seja, a igreja, que é esse edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Isso é ser igreja, fundamentado em Cristo, crescendo, esse edifício sendo erigido para a morada de Deus em espírito, assim como foi levantado aqui esse templo, esse santuário para adoração. A igreja, ela é erguida, ela é levantada para que o Espírito de Deus habite nela, corpo vivo e místico de Cristo na terra, para anunciar as boas novas de Deus, para levar a salvação àqueles que não conhecem a Cristo, para que sejam tirados para fora, vivam para Deus e viva com Deus para sempre. 1 Pedro 2,5: sobre esse fundamento os verdadeiros crentes são pedras vivas, edificados para formarem uma casa espiritual. Colossenses 2,7 diz que devemos estar arraigados e edificados em Cristo. Efésios 3,17, a oração de Paulo é que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. E no 21 ele conclui: a ele seja a glória na igreja em Cristo por todos os séculos e para todos sempre. Amém. Então, primeira relação de Cristo com a igreja é que Cristo é o fundamento da igreja. Ele é essa base. É Ele que sustenta a igreja. Pode vir o terremoto, pode vir os vendavais, mas se a igreja está fundada em Cristo, Jesus mesmo disse: aquele que ouve a minha palavra e a pratica é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, ela não será abalada, porque ela está firmada na rocha. Se a igreja está firmada em Cristo, as portas do inferno, os ventos do inferno, não vão prevalecer contra a igreja. Ela avança, avança, avança sempre. E por isso Paulo fala: nós somos mais que vencedores. Você entende por que nós somos mais que vencedores? Irmão, ser mais que vencedor é triunfar na vitória. E nós só somos mais que vencedores porque nós estamos edificados, arraigados em Cristo Jesus, e Ele já venceu. Glória a Deus. Segunda relação de Cristo com a igreja, uma relação de amor. Se lermos João, como já foi lido aqui pelo pastor Sérgio, João capítulo 15, você vai perceber que a recomendação de Jesus o tempo todo é o seguinte: permanecer em mim, permanecer em mim, permanecer em mim. Só que aí ele diz assim: permanecer em mim, aí você vai entender o que é permanecer, e o que é que ele quer, que eu permaneça em que nele? E já foi lido aqui, João 15, 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. É a questão, amado, de relação de amor, a relação de Cristo. Eu vou falar uma coisa aqui interessante. Se formos lá no Gênesis, na formação da mulher, presta bem atenção no que eu vou dizer. Aquele ato de formação da mulher, você sabia que ali prefigurava a formação da igreja? Não é à toa que a nação de Israel
ela é comparada a uma esposa para Deus, a uma mulher. Você sabia disso? E aí você percebe que Deus chega e fala assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Porque a Bíblia diz que Adão, Deus trouxe todos os animais e falou: Adão, coloca o nome aí em todos esses animais. E Adão colocou o nome, começou a chamar, e a Bíblia diz que todos os nomes que Adão colocou, esse foi o nome de cada animal. E a Bíblia diz que todos tinham o casal, macho e fêmea e tal, mas Adão não tinha com quem se relacionar. Aí a Bíblia diz que Deus fez cair um sono. A Bíblia usa exatamente a expressão profundo, ou a outra tradução, pesado. Um sono profundo ou pesado. Não existia morte, né? O pecado ainda não tinha entrado no mundo. Mas aquele sono era exatamente prefigurando a morte. Porque vocês sabem, irmãos, que para ter relacionamento, alguma coisa a gente tem que perder alguma coisa, não é isso? Tem que abrir mão de algumas coisas. E aí cai aquele sono profundo, e Deus vem aqui do lado e tira a costela de Adão para formar-lhe uma adjuntora, uma esposa. Vocês lembram quando Jesus morre ali na cruz do Calvário? O soldado vem e exatamente onde ele fere a Jesus. Às vezes nós ensinamos, não, que a igreja foi inaugurada lá em Atos capítulo 2, tal, etc, que os discípulos ali, os primeiros discípulos já eram a igreja. Não era, ali era o embrião da igreja. Mas a igreja foi formada mesmo exatamente naquele momento lá no Gólgota, lá no Calvário, quando Jesus disse: Pai, está consumado. No momento que o soldado fere Jesus do lado, sai água e sangue. Ali estava sendo formada a igreja, porque ali estava o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali estava o fundamento da igreja, ali estava o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ali estava exatamente a pedra angular, ali estava a pedra de esquina, ali estava aquele que era prometido, que era a semente da mulher, que ia esmagar a cabeça de Satanás. Ele estava ali no madeiro, e naquele exato momento, quando o soldado corta do lado de Jesus, sai água e sangue, porque Jesus tinha falado para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, não pode fazer parte desse reino, não pode ser igreja. Mas naquele momento, amados, quando Jesus é furado, ferido, sai água. Por quê? Porque você tem que nascer da água. E ali estava sendo formada a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo. Do seu corpo saiu água, porque a água é a palavra que restaura, que regenera, que lava, que limpa e que purifica. A igreja do Senhor foi lavada, remida pelo sangue de Jesus. Naquele momento que ele deu o brado da vitória, a igreja nasceu. Você entende porque que Adão, que Deus podia pedir mesmo, Adão via lá andando, Deus ir lá e arrancar, mas ele entrou num sono profundo, porque prefigurava exatamente esse momento da geração da igreja, quando Deus faz Eva, a mãe de todos, ela estava ali afigurando a igreja que nasceria exatamente num ato de morte. Você entende isso? A igreja é espiritual, isso é espiritual. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala: tudo quanto, amado, dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Nada foi escrito por acaso, está registrado esse fato naquele dia da morte de Jesus, para que nós venhamos entender como a igreja nasce. Então a igreja, nessa relação de amor, ela é a noiva do Cordeiro. Dessa relação de amor, ela é a esposa do Cordeiro, e que foi formada exatamente naquele dia em que a Bíblia diz o seguinte, Paulo escrevendo, ele diz o seguinte, que o primeiro Adão, ele se tornou alma vivente, e o segundo Adão, Cristo,
se tornou espírito vivificante. Do primeiro Adão foi tirada a mulher Eva, do segundo Adão foi tirada a igreja, foi forjada a igreja, foi exatamente com a morte de Jesus, que é o segundo Adão, e aí ele dá vida a essa igreja, esse espírito vivificante que move, que ressuscita Jesus de Nazaré, é o espírito que move na igreja, que faz dessa igreja um corpo vivo de Cristo, o corpo vivo que vai morar no céu. Você entende isso? Simplesmente ser igreja, amados, é ser levado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne. Eva nasceu da carne, era carne. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. É por isso que a igreja é um corpo espiritual. E aí Jesus fala, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, ele não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Ele é levado, ele é deixado levar. Então, amados, você como esposa do Cordeiro, como noiva do Cordeiro, você, na verdade, é levada pelo esposo, pelo noivo, para onde ele quiser. Você é levado nos braços. Romântico, não é isso? O noivo levando a noiva nos braços, para o gozo, né? Aqui as casadas que irão casar sabem que é assim, né? O homem leva a amada nos braços para a noite de núpcias. Jesus conduz a igreja nos braços, amado, neste mundo, até entrarmos nos portões celestiais, nas bodas do Cordeiro. E assim estaremos sempre com os outros. Quando Jesus fala dessa relação de amor, ele fala, olha, eu estou falando isso para vocês, sabe por quê? Para que a minha alegria esteja em vocês, para que o gozo de vocês seja completo, porque vocês estão indo desfrutar do descanso eterno, do gozo eterno. Isso é ser igreja. E é interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, você vai perceber, quando ele fala exatamente ali do casamento, dos deveres domésticos, Paulo começa a falar desse negócio de o marido amar a mulher, cuidar dela como se estivesse cuidando do seu próprio corpo, a mulher ser submissa, etc e tal. Aí no momento Paulo para e fala, olha, eu estou dizendo um mistério para vocês, é mistério de Deus. Eu estou falando aqui de marido e mulher, mas eu estou falando de Cristo e a igreja, dessa relação de amor. Ele é o nosso amado, amado. Ele é o amado da nossa alma. Aleluia. O amor de Deus tem que estar fluindo em nós. Temos que ser apaixonados por Jesus. A igreja é a noiva dele, tem que estar apaixonado o tempo todo, com o coração ardendo. É um amor apaixonado mesmo, essa relação de amor. E ele fala, permanecei no meu amor. E aí ele fala o seguinte, olha, João capítulo 13, do 34 e 35, ele diz, novo mandamento vos dou. E ele fala, que ameis uns aos outros, com este amor que eu vos amei, com essa relação de amor que temos. E aí ele conclui dizendo o seguinte, nisto saberão que vocês é a igreja. Nisso saberão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nessa relação de amor, isso é a igreja. Glória a Deus. Apocalipse 19, 7, 8, 22, 17 fala exatamente dessa questão da igreja como sendo noiva, e que essa noiva diz, o Espírito que move na noiva, que dá vida à noiva, diz, vem. E a noiva diz, amém, vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí vem, amados, uma terceira relação entre Cristo e a igreja. Eu estou 100 horas aqui. Quantos minutos ainda tem, pastor? Termina que hora? O culto.
Amém? Terceira relação, amados, que é consequência da primeira relação. Relação de obediência. É o seguinte: se a relação de obediência não for decorrente da relação de amor, é escravidão. Você entendeu isso? Mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos livres. Então nós obedecemos a Cristo, não é simplesmente porque Ele é o chefe e manda. Nós obedecemos a Cristo, e isso que Cristo espera da igreja, é que a obediência da igreja a Ele seja uma obediência decorrente dessa relação de amor. Eu amo ao Senhor, e por isso eu obedeço o seu mandamento. E se você ler João, capítulo 15, quando Jesus está exatamente ali formando o embrião da igreja, Ele está falando sobre essa relação de amor. Ele começa a falar: olha, se vocês me amarem, vocês vão cumprir os meus mandamentos. E aquele que me ama e obedece os meus mandamentos será amado de meu Pai. E eu e o meu Pai viemos para Ele, e nele nós faremos morada, e eu mesmo me manifestarei a Ele, eu revelarei quem sou eu para Ele. Nessa relação de amor, aí vem a obediência, e Deus quer, amados, uma obediência não cega, não porque tem medo de Deus, mas porque você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Você ama a Deus sobre todas as coisas, e você o obedece porque você o ama, não porque você simplesmente tem medo dele. Porque todo mundo tem medo de Deus, mas Deus espera da igreja que a igreja o obedeça porque o ama de verdade. E aí, amados, nós lemos o que? Em Efésios 5:3, que Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo cabeça desse corpo e salvador do corpo. Colossenses 1:18, Ele é o cabeça do corpo. E aí vem a questão da obediência. E como que funciona corpo? Organismo vivo. Como você funciona? Como seu corpo funciona? Eu não sou muito bom nessa história aí de biologia e tal, etc. Mas como que você funciona? Nós sabemos, é sabido de nós todos, que nós temos uma cabeça, e que nós temos, né, um sistema central aqui, que nós chamamos de cérebro, não é isso? E que todo o nosso corpo é comandado pelo cérebro, todas as ações. Se eu estou fazendo isso aqui, é o meu cérebro que está dando um comando para que eu faça. Se eu sinto fome, é o cérebro que dá o comando, ele que dá o aviso, é ele que diz. Quando eu estou saciado, é o cérebro que fala: ó, chega, não coma mais. As necessidades, é o cérebro que fala: você está precisando fazer a necessidade assim, assado, é o cérebro que comanda. Você fala porque o cérebro que comanda a fala, tanto é que se você atingir algum nervo que é responsável pela fala, você não fala. Pelas pernas, não tem a pessoa que às vezes fica tetraplégica, porque não há comunicação entre o cérebro e aquele membro, por causa, às vezes, a pessoa tem uma lesão na medula óssea, isso aqui, esses nervos, essas terminações nervosas, talvez, nós temos neurônios, não é isso? Então, se não há essa comunicação, não há obediência, porque é a cabeça quem manda, é a cabeça quem dirige. Então Cristo, Ele é a cabeça, e quando você obedece a Cristo, igual disse, você é levado pelo Espírito Santo para onde Cristo quer te levar. E nessa relação de amor, você vai feliz, glorificando a Deus, cantando louvores a Ele, alegre, feliz, sabendo que está obedecendo a Ele por amor. E aí a Bíblia diz que os mandamentos dele não são pesados, porque nós obedecemos por amor. Por isso que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave, porque na verdade Ele coloca sobre nós o fardo de amor, com cordas de amor, Ele realmente nos atraiu.
E aí Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também me amarei e me manifestarei a ele. Disse mais Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Aí Jesus em 15:14: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É uma questão de amor, de amizade. A quarta relação, bem rápida aqui, amados, é a relação de propriedade. Como igreja, você é um corpo, e esse corpo tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Por que Ele é seu dono? Simplesmente porque Ele te comprou. Ele pagou um preço, você estava no mercado, cativo, escravizado. Ele foi lá e pagou um preço, e se tornou seu proprietário. Então a quarta relação seria a relação de propriedade. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, vós fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E no final ele diz no 19, não sois de vós mesmos, temos um dono, e o seu dono é o dono do mundo, é o dono do universo, é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Pedro diz, olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, porque por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. Esse sangue imaculado, foi com esse sangue que Ele nos comprou, e nos tornamos o quê? Aí Pedro escrevendo logo mais à frente, no 2:19, então vós sois a raça eleita, nação santa. Aí ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é exclusivo de Deus, você é dele. Ninguém pode tocar. A Bíblia diz, aquele que é de Deus, o diabo não toca. É por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja é de Deus, e a Bíblia diz, aquele que é de Deus, o diabo não toca. Você é dele, e é uma propriedade peculiar, propriedade exclusiva dele e de mais ninguém. Aleluia. Você sabia disso? Se não sabia, fica sabendo nessa noite. 1 Timóteo 3,15, a palavra de Deus utiliza a expressão igreja do Deus vivo. Que maravilha, irmão, ser igreja do Deus vivo é bom demais, é maravilhoso, é fantástico. Atos 20:28, para apresentar a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Amém? Então nós somos dele. O fundamento é Cristo, não é Pedro, não é homem. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus. A igreja não é organização humana, é um organismo vivo e espiritual, que está assentada nas regiões celestiais em Cristo. Lá que você está, é lá que nós estamos. Portanto, amados, tenha aí assim em mente. Aí você vai começar a ver as coisas diferentes, a adorar diferente. Você vai saber que esse aqui é um local que a igreja reúne para adorar. Mas aonde você está, você é membro do corpo. Você é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. E você tem uma função nesse corpo, independente de estar aqui nesse tempo. Aonde você passar, aonde você estiver, você é um membro vivo desse corpo, que faz esse corpo funcionar. Há um sangue que corre nas veias, e esse sangue é o sangue do Cordeiro de Deus, que passa sobre a sua vida o tempo todo. Você sabia que o sangue, ele também é responsável para trazer purificação para o corpo? E é assim que procede na nossa vida como igreja. O sangue passa o tempo todo na nossa vida, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, ele nos purifica de todo o pecado, porque o sangue de Jesus está correndo sobre a igreja. Portanto, aonde você estiver, você é um membro vivo do corpo de Cristo. Aonde você estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, no ônibus, no avião, no navio, onde você estiver, você é um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, saiba disso.
Se entendermos bem isso, amados, esse conceito de igreja, nós vamos andar diferente na presença de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar. Poderíamos falar N relações aqui acerca de Cristo e a igreja, como essa questão da relação de submissão, etc., e que daí deriva outras coisas, mas nós vamos parar aqui com essa vaga noção do que é a igreja, de quem somos nós. Vamos levantar como igreja, amados, e ser simplesmente igreja. Não interessa o que se levanta por aí, se o inferno se levantar todo, o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia diz, não espere nada do mundo, mas você não é do mundo. Ah, mas vai ser aprovado lei tal. Não se preocupe com isso não. Deus está no controle, e Ele é o Deus da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o fundamento da igreja. A igreja não vai deixar de existir. Ela pode até passar pela prensa, mas quando passa pela prensa, mas sai óleo, sai unção. Quando passa pela prensa, aí os milagres vêm, há batismo com o Espírito Santo, porque o pessoal deixa, quando está muito, você já viu quando a coisa está muito folgada, o carro não canta não, tem que apertar mesmo às vezes, para que saia, o óleo saia quando é prensado mesmo. Aí, amados, não tenha medo dessas coisas, vamos ser simplesmente igreja, e Deus está no controle, a igreja é dele. Amém? Pastor Sérgio. Louvado seja o Deus da igreja. Aleluia.